Durante uma viagem ao Brasil, Einstein visitou a casa do médico Aloísio de Castro. Após o encontro, ele escreveu: ao meio-dia, na casa do professor Castro. Legítimo macaco, mas companhia interessante. No vídeo de hoje, você vai descobrir quem realmente foi Albert Einstein. Talvez você o conheça apenas como um cientista genial, mas eu vou te mostrar que por trás disso havia um homem racista, abusivo e perverso. Em 1925, Einstein viajou da Europa até a América do Sul, visitando a Argentina, o Uruguai e o Brasil. O motivo era de fazer palestras e difundir seu conhecimento, mas essa viagem foi feita quase que contra sua vontade. Em uma carta, ele escreveu: "Não tenho vontade de encontrar índios semi-aculturados usando smoking." A viagem só se deu após muita insistência da comunidade científica e judaica da região. Mas também havia uma motivação pessoal. Parece que Einstein queria aproveitar a viagem para se distanciar de sua secretária, da qual ele tinha um caso, e viu na América do Sul uma oportunidade para cortar laços com ela. Mas eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. De um jeito ou de outro, ele veio ao Brasil, chegando no Rio de Janeiro em 21 de março de 1925. Entretanto, sua visita durou poucas horas. Ele estava apenas de passagem para Buenos Aires, mas mesmo assim, ele teve uma recepção calorosa dos brasileiros. E não era à toa. Naquela época, ele era quase tão famoso quanto Chaplin. E assim que chegou, ele logo foi recebido pela elite intelectual do Rio de Janeiro. Dentre eles estava Aloísio de Castro, que o convidou a passar uma semana no Rio, antes de voltar à Europa. E Einstein aceitou. Ele mesmo já havia manifestado interesse em conhecer a cidade, devido à paisagem belíssima do Rio de Janeiro. E mesmo com pouco tempo, ele até que aproveitou bastante. Tirou fotos, passeou de carro, visitou o Jardim Botânico e almoçou no famoso Copacabana Palace. Mas enquanto os brasileiros se amontoavam para ter a honra de presenciar o grande Albert Einstein, ele não parecia nos valorizar da mesma forma. Em seu diário, ele escreveu: "Aqui sou uma espécie de elefante branco. Eles são macacos para mim." Após o passeio, ele viajou em direção à Argentina, onde passou mais de um mês. Foi somente no dia 4 de maio de 1925 que ele veio visitar o Brasil de forma apropriada. Einstein ficou hospedado no melhor apartamento do Hotel Glória. No dia seguinte, ele subiu o Pão de Açúcar, onde ficou maravilhado pelas belezas do Rio. Enquanto olhava pela janela do quarto, ele escreveu que estava aproveitando a vista da Bahia, com incontáveis ilhas rochosas, verdes e parcialmente desnudas. Mas parece que a paisagem foi a única coisa que o agradou, já que ele se incomodava bastante com o calor daqui, dizendo que o Brasil era quente e úmido demais para se efetuar qualquer trabalho intelectual. Outra dor de cabeça foram os políticos que quase sempre o acompanhavam, certamente para se aproveitar de sua fama. Ele visitou o presidente da República, o ministro da Agricultura, o prefeito do Distrito Federal e o ministro da Justiça, tudo no mesmo dia. E após conhecer essa enxurrada de políticos, ele ainda deu uma palestra no Clube de Engenharia do Rio, mas o evento acabou sendo um desastre. A entrada era gratuita e não houve um controle do público, e sendo assim, ficou completamente lotado por uma plateia de leigos. E devido ao calor intenso do Rio, o lugar logo se transformou em uma verdadeira sauna, enquanto Einstein dava aula em francês para um público que certamente não entendia quase nada. No Rio de Janeiro, ele também visitou a casa de Aloísio de Castro, aquele mesmo homem que o havia convidado a passar uma semana no Brasil. E Aloísio não era qualquer pessoa. Ele era neurologista, poeta, foi diretor da Faculdade de Medicina do Rio e presidente da Academia Brasileira de Letras. E certamente ele se sentiu honrado em poder receber em sua casa um cientista tão renomado. Mas Einstein não parecia enxergá-lo com a mesma admiração. Após visitar sua casa, ele escreveu: "Ao meio-dia, na casa do professor Castro. Legítimo macaco, mas companhia interessante." E no seu último dia no Brasil, ele escreveu em seu diário: "Finalmente livre." Mas os latinos não foram o único povo menosprezado por Einstein. Quando viajou para o Egito, ele escreveu: "Árabes de todas as cores, como se tivessem sido vomitados do inferno."
Acerca dos indianos, Einstein declarou que o clima do país os impedia de pensar 20 minutos para frente ou para trás. Na China, ele descreveu as crianças locais como sendo burras e sem espírito, e que os chineses eram pessoas diligentes, imundas e estúpidas, incapazes de pensar de forma lógica. Eles não têm nenhum talento para a matemática. Mesmo aqueles que são obrigados a trabalhar como cavalos nunca aparentam estar sofrendo. É uma nação peculiar, parece um rebanho de gado. Se parecem mais com robôs do que com pessoas. Seria uma pena se esses chineses tomassem o lugar das outras raças. Para pessoas como nós, esse mero pensamento é indescritivelmente triste. Eu acho que com esses poucos relatos fica muito claro o pensamento racista e eurocentrista que ele tinha. Mas acontece que esse não era o único defeito dele. Além de cuspir no prato que come e tratar outros povos e culturas como se fossem vermes, incapazes de alcançar o nível intelectual do homem europeu, Einstein também foi um arrombado com suas esposas. Em 1903, ele se casou com Mileva Maric e em meados de 1910, Einstein escreveu uma carta para Marie Wintler, que era uma antiga paixão sua que acabou nunca se concretizando. Na carta, ele dizia que o amor que sentia por sua esposa era equivocado e que ele teria sido mais feliz se tivesse casado com ela. Em suas próprias palavras, eu penso em você com amor sincero, a cada minuto que posso, e estou infeliz como apenas um homem pode ser. Essa carta foi escrita apenas alguns meses antes do nascimento de seu segundo filho com Mileva. Em 1912, Einstein começou um relacionamento com Elsa Lowenthal, enquanto ainda era casado. O mais curioso é que a mulher era sua própria prima, e enquanto o namoro com Elsa florescia, seu casamento com Mileva se deteriorava. Foi então que Einstein teve uma ideia genial. Para salvar seu casamento, ele criou uma lista de normas e exigências que sua esposa deveria seguir. E as exigências eram totalmente absurdas. Além de cobrar diversos serviços domésticos, ele exigia que sua esposa renunciasse a qualquer relação pessoal que ela tinha com ele, a menos que fossem necessárias em situações sociais, que ela deveria abrir mão de querer que ele ficasse em casa ou que levasse ela para sair ou viajar. Ela não deveria esperar qualquer tipo de intimidade, nem poderia repreendê-lo de maneira nenhuma. Caso ele pedisse, ela deveria parar de falar com ele. E se ele mandasse, ela deveria se retirar imediatamente do quarto e sem reclamar. Em outras palavras, ele queria basicamente transformar sua esposa em uma empregada doméstica a serviço dele. No mesmo ano, sua esposa descobriu sua traição e se divorciou dele, levando consigo seus 2 filhos. Em 1919, ele se casou com sua prima e apenas 3 anos depois, ele começou a trair sua esposa com sua secretária. E possivelmente, a sua viagem para a América do Sul foi motivada por ele querer se afastar dela. Mas essa não seria a única vez que ele trairia sua nova esposa. Einstein foi infiel inúmeras vezes, com múltiplas mulheres ao mesmo tempo. E a sua esposa sabia. Ele falava abertamente sobre isso. Ele viajava bastante e aproveitava para pular a cerca. E assumia suas traições em cartas que ele mandava não só para sua esposa, como também para a filha de sua esposa. E ao que parece, ele usava sua enteada para mediar a situação e impedir que Elsa se revoltasse com sua infidelidade. Em uma carta, ele disse: "Minha amante não põe em risco a ordem divina do mundo." O seu caráter fica muito claro em uma conversa que ele teve com uma amiga. Essa amiga comentou com ele que estava sendo traída pelo marido, e Einstein respondeu que as pessoas naturalmente desejam trair, e não faz bem tentar resistir a essa vontade, e que ela deve responder aos pecados de seu marido com um sorriso, e não deveria fazer com que suas traições virem motivo de guerra no casamento. Eu acho que após ver tudo isso,
fica muito claro que ele era um homem racista e completamente abusivo. Mas é importante destacar que muitos desses pensamentos e atitudes são perfeitamente normais para a época e para o contexto social em que ele vivia. É claro que não deixa de ser uma escrotidão, mas naquela época as pessoas não tinham os mesmos valores que temos hoje, e seria injusto e desonesto não trazer o outro lado dessa história. Einstein foi muito mais do que isso. Ele fez contribuições inestimáveis para a humanidade. Suas descobertas foram fundamentais para a compreensão que temos hoje do universo e para a criação de diversas tecnologias que usamos no dia a dia, tais como GPS, painéis solares, lasers, ressonância magnética e até na exploração do espaço. Mas ele foi muito mais do que um cientista. Einstein era um pacifista, defendia que as guerras atrasavam o progresso da humanidade, e ele fazia uso de sua fama para defender essas causas e promover a paz mundial, condenando o militarismo, o alistamento obrigatório e o uso da violência nas relações internacionais. Mas durante a Segunda Guerra, reconhecendo a grande ameaça nazista, Einstein deixou seu pacifismo de lado e foi a favor da criação da bomba atômica. Ele escreveu uma carta para o presidente Frank Roosevelt pedindo que os Estados Unidos desenvolvesse armas nucleares. Pouco depois, os americanos deram início ao Projeto Manhattan, que resultou no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de cerca de 200 mil pessoas no Japão. Ainda é muito discutido se foi realmente preciso fazer uso da bomba atômica, mas acredita-se que foi um mal necessário. Caso não houvessem os bombardeios, a guerra poderia se estender por muito mais tempo, levando à morte de milhões de pessoas em ambos os lados. Sendo judeu, ele também foi um grande defensor do seu próprio povo. Ele ajudou a arrecadar dinheiro para a Universidade de Jerusalém, o que despertou a revolta de muitos alemães que já o detestavam por ser judeu, fazendo com que ele fosse perseguido a tal ponto que ele seria morto caso voltasse para a Alemanha. E por isso, ele juntou seus pertences em 30 malas e foi viver nos Estados Unidos. E ao que tudo indica, com o passar dos anos, ele parece que foi deixando de lado suas opiniões racistas. Einstein percebeu que os negros eram perseguidos e maltratados da mesma forma que ele havia sofrido ao longo de sua vida. Ele disse: talvez, por eu ser judeu, eu consiga entender e sentir empatia pela forma que os negros são discriminados. Ele passou então a usar sua influência para promover a igualdade racial nos Estados Unidos. Vale lembrar que, diferente dos dias de hoje, em que praticamente todo mundo condena o racismo, naquela época não era assim. Isso tudo foi antes de Martin Luther King, Rosa Parks, movimento dos direitos civis, e Einstein prejudicou muito a sua imagem por defender essa causa. Em 1931, ele se posicionou contrário ao julgamento dos meninos de Scottsboro, que foi o caso em que 9 jovens negros foram falsamente acusados de abusar de uma mulher branca nos Estados Unidos. Em 1937, a cantora Marian Anderson foi dar um show na cidade em que Einstein morava, mas por ser negra, ela não pôde se hospedar no hotel da cidade, que só aceitava pessoas brancas. Quando soube disso, Einstein ofereceu sua própria casa para ela. A cantora disse o seguinte sobre ele: eu me lembro de agradecê-lo do fundo do meu coração, e ele agia como se não tivesse feito nada demais. O Dr. Einstein me cumprimentou gentilmente e disse: nós estamos muito felizes que você pôde vir. Seja bem-vindo à nossa casa. Em 1946, Einstein deu um discurso na Universidade de Lincoln, que era uma instituição voltada para atender o público negro. Em seu discurso, ele disse: existe uma separação entre as pessoas brancas e as pessoas de cor nos Estados Unidos. Essa separação é uma doença das pessoas brancas, e eu não pretendo me calar quanto a isso. E após conhecer os dois lados dessa figura tão complexa que foi Albert Einstein, fica a seu critério decidir como ele deve ser lembrado. Me conta nos comentários o que você acha. E eu tô tentando bater a meta de 2.000 inscritos, então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like.